Graça e paz, irmãos. Estamos nesta ocasião em comum mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje ela vai tratar sobre a razão de ser igreja. Nós temos o texto bíblico aí, Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esse é o texto bíblico da nossa lição de hoje. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A razão de ser da igreja é de proclamar o seu evangelho, de glorificar a Deus, dar continuidade à missão salvífica de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João capítulo 20, versículos 21, parte B. Nessa lição veremos como a igreja primitiva deu expressão a essa tarefa em seu relacionamento com Deus e com a sociedade na qual foi inserida. Nós vamos ver agora a expressão de vinculação homem e Deus. Deus criou o homem para que ele tivesse um relacionamento com ele. Nós vemos aí nessa imagem o quadro de Michelangelo, a criação de Adão, o título dessa tela, muito conhecida no mundo inteiro, que retrata justamente a criação do primeiro homem, Adão. Desde a sua criação, o homem foi feito para justamente estar em comunhão com Deus o tempo todo. E nós vemos aí que Jesus enviou os discípulos e os mandou pregar e curar. Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6. As curas realizadas foram provas de que os discípulos de Jesus agiram no poder de Deus. Após o dia de Pentecostes, a igreja continuou contando com esse poder e os apóstolos curaram e expulsaram demônios em nome de Jesus. Deus estava com a igreja e atuou por meio da igreja. Pelo poder de Deus, os apóstolos operaram sinais e prodígios no meio do povo. O segredo foi a obediência às ordens de Cristo e uma atuação na dependência de Deus. Com relação aos outros, a igreja tem como finalidade servir. Isso está em plena consonância com a atitude de servo do próprio Jesus. A razão da existência da igreja é servir a Deus e fazer com que Deus possa conectar-se com o mundo. A igreja está no mundo como representante do reino e como veículo da salvação de Deus. Note que um detalhe dessa tela é justamente essa parte da mão de Adão direcionada ao dedo indicador também da mão de Deus aqui retratado nesta tela de Michelangelo. Nós vemos que há um vínculo. O homem, ele foi criado para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser submisso a Deus. Então, a criatura é por excelência de Deus. Nós temos também a expressão da submissão ao Ser Supremo na sequência. É uma característica fundamental da igreja o viver em submissão a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Não a igreja não deve ditar o que ela quer, o que as pessoas devem fazer, mas ela deve estar submissa ao próprio Deus, ao Ser Supremo. O apóstolo Paulo afirmou em sua carta aos Efésios que Cristo é a cabeça da igreja.
A igreja reconhece a supremacia de Cristo como regra de fé. Jesus Cristo é a revelação visível do Deus invisível, superior a todas as coisas criadas. Nele, a igreja tem sua origem, existência e finalidade absoluta, como Jesus viveu em plena obediência à vontade de Deus Pai. Assim, a igreja deve viver em todos os tempos. A finalidade da igreja é servir e glorificar a Deus. À medida que a igreja se submete à autoridade de Deus, o propósito de Deus se realiza no mundo. Ser agência do reino de Deus requer obediência à vontade divina. Assim, o reino se manifesta na igreja e no mundo. A igreja também ela deve ser uma expressão do culto a ele devido. A atividade principal da igreja deve ser a adoração a Deus. Ele é a fonte da vida da igreja e somente ele merece o louvor do seu povo. O apóstolo Paulo expressa essa verdade com relação aos eleitos e nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. A igreja se reuniu desde o início para cantar hinos, ler as escrituras, orar e celebrar a ceia do Senhor. Com exceção da ceia, a igreja primitiva seguiu o modelo litúrgico da sinagoga. Louvar a Deus é o privilégio dos redimidos em Cristo. Por isso que a maior parte dos nossos cultos deve ser em louvor a Deus, não de louvor aos nossos próprios pensamentos, de louvor aos nossos sofrimentos, problemas, mas deve ser uma expressão de adoração inteira a Deus. É salutar pensar nisso no preparo e na execução dos nossos cultos. Né? É importante pensar nesse momento nas programações que nós estamos executando, nas nossas atividades que estamos executando na igreja. Na entrega da nossa vida e talentos no altar do Senhor, é bom lembrar que a palavra liturgia significa o serviço do povo de Deus. O objetivo do nosso culto e do nosso louvor é o próprio Deus, e não os homens. Infelizmente, em muitas igrejas, nós observamos que os cultos, os louvores, estão concentrados nos problemas pessoais ou nas lutas do dia a dia. E isso quer dizer o quê? Que o culto se torna antropocêntrico, quer dizer, o homem está no centro, sempre os seus problemas, sempre em busca de bênçãos, de vitória. No entanto, se esquece no culto de adorar a Deus, para que o culto seja cristocêntrico ou teocêntrico. Portanto, o culto deve ser ministrado com gratidão e temor. São estas qualidades que o Espírito Santo pode usar para gerar arrependimento e fé da parte daqueles que estão sendo salvos. A igreja também ela deve ser a expressão do serviço à comunidade que a compõe. A igreja não pode estar alheia às dificuldades que a comunidade no seu entorno apresenta. Em época de pandemia, a igreja deve estar sempre acolhendo pessoas. É claro que respeitando todas essas questões de distanciamento social, higienização e tudo mais, que são atitudes que nós devemos ter no nosso dia a dia. E não seria diferente também no âmbito da igreja. A igreja não pode estar alheia ou deixar de assistir os mais desfavorecidos da nossa sociedade, aqueles que precisam mais da nossa ajuda. Como nós já notamos, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Muitos dos nossos irmãos acham que por terem alguma posição na hierarquia de uma igreja, eles estão alheios a servir a comunidade. A igreja, sendo enviada por ele para cumprir a sua missão, também tem como prioridade servir. Esse serviço é prestado às comunidades ao nosso redor, em nome de Jesus. Ele deu o exemplo de como servir, sem qualquer pretensão de explorar para seus próprios fins aqueles a quem ele serviu. Esse tipo de serviço não poderia ser confundido com aquele prestado por políticos ou magistrados, de forma nenhuma. Vindo da palavra grega diaconia, refere-se a tarefas associadas ao serviço humilde ou servil, embora se possa pressupor que ambos os tipos de serviço têm em vista o bem de outros. Jesus cumpriu o papel do servo sofredor, Isaías capítulo 53. O serviço da igreja prestado em nome de Jesus é, por natureza, custoso e tem como modelo o próprio Jesus.
A igreja também ela deve ser uma expressão da própria propagação do evangelho. Depois de sua ressurreição, Jesus ordenou que a igreja pregasse o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Esta ordem foi cumprida a partir do dia de Pentecostes, primeiro em Jerusalém e depois pelo mundo inteiro. De fato, a igreja não se apressou para sair de Jerusalém. No entanto, com a primeira onda de perseguição e a morte de Estevão, a igreja espalhou-se e por onde foi levou a mensagem do evangelho. Atos capítulo 8, versículo 4. A propagação do evangelho é o resultado e a prova da transformação pela qual passaram os discípulos de Jesus. Respondendo ao Sinédrio, que era o Conselho Superior dos Judeus, Pedro e João declararam: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. As suas palavras nos fazem lembrar do profeta Jeremias. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais o seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Jeremias capítulo 20, versículo 9, a parte A do versículo. Jesus deu a ordem de pregar e o poder com o qual os apóstolos entregaram a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Eles, pois, saindo, pregavam por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Nós vemos que a igreja ela deve usar de todos os meios para alcançar pessoas com a propagação do evangelho. Não somente no seu bairro, na sua cidade, mas no estado e também no nosso país e em outras nações. Então, o evangelho, a ordem de Cristo é de que possamos estar pregando o evangelho, ensinando todas as coisas que ele nos ensinou e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está expresso em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. O que nós podemos destacar nessa lição? Deus tudo pode. Quando a igreja embarcou na sua missão, assim o fez no poder de Deus. Depois da ascensão até Pentecostes, a igreja aguardou o derramamento do Espírito Santo de acordo com a ordem de Jesus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem à promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1, 4 e 5. Deus tudo pode, mas nós nada podemos fazer sem o auxílio dele. Procurar resultados para o reino de Deus na nossa própria força ou por motivo de engrandecimento pessoal. A igreja também deve estar sujeitos uns aos outros. Nós que somos membros de uma mesma comunidade cristã, nós devemos ser submissos a Deus em primeiro lugar, sendo obediente à sua vontade. E na igreja, cada membro deve ter esta atitude e colocá-la em prática. A autoridade foi dada à igreja e essa autoridade deve ser exercida pela igreja como um todo. Todos os membros são sujeitos uns aos outros e a Cristo. Não há lugar na igreja de Cristo para manda-chuva e aqueles que manipulam o povo de Deus para seus próprios fins. A igreja também ela tem que ter a coragem de ser diferente. Ela não pode estar moldada àquilo que acontece normalmente no dia a dia na comunidade em geral. Os primeiros cristãos destacaram-se por serem diferentes dos contemporâneos pagãos. E essa diferença não deve ser somente no vestuário. Ela deve ser uma diferença que possa ser tanto interna como externa, demonstrando que nós somos uma comunidade que é obediente e submissa ao Senhor. Conhecer Cristo e submeter a sua autoridade mudou a vida das pessoas definitivamente. Suas atitudes para com a família, o emprego e a sociedade mudaram para sempre. Com relação à família, a mulher e a criança receberam uma nova conceituação e valor. Todos foram tratados com dignidade e respeito, não importando sua raça ou sexo. No mundo pagão não era assim. Converter-se a Cristo mudou as pessoas de dentro para fora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Ter paz e alegria faz parte dessa nova criação, como também tratar outras pessoas com respeito, amor
e dignidade. Então, nós vemos que, mais e mais, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O mundo está cada vez mais secularizado. A secularização promove o conceito de um mundo sem Deus, em que o ser humano é o intérprete do significado da vida. Com isso, o próprio conhecimento humano é comprometido e deixam de existir valores espirituais para alicerçar a sociedade contemporânea. Querido irmão, querida irmã, você pode ajudar a mudar este quadro. Faça a diferença em nome de Jesus, onde você está. E que Deus possa nos abençoar.